Existe uma arte ancestral, que nos ensina algo surpreendente. Ela nos mostra que a verdadeira beleza, veja bem, não está na perfeição, mas sim nas cicatrizes. É uma filosofia que transforma o que foi quebrado em ouro. E que pode, quem sabe, mudar para sempre a forma como nós olhamos para as nossas próprias feridas. Nós vivemos, hoje, em um mundo obcecado pelo novo, não é verdade? Pelo impecável. Qualquer coisinha com a menor falha, a gente descarta. Parece que no momento em que algo trinca, que algo se quebra, pronto, perdeu todo o seu valor. Mas será que é assim mesmo? Será que precisa ser assim? O destino do que se quebra, na nossa cultura, parece ser um só: o descarte, o lixo. E o mais curioso é que, de uma forma sutil, quase sem perceber, a gente aprende a fazer o mesmo com a gente, a esconder nossas falhas, a disfarçar os remendos, a fingir que nunca, nunca caímos. Mas e se existisse um outro caminho? Pois bem, há muitos e muitos séculos lá no Japão, alguns mestres artesãos descobriram uma verdade profunda, quase como um segredo, uma forma de olhar para as fraturas de um jeito que a gente jamais imaginaria. Eles desenvolveram uma arte que, veja só, não esconde a quebra. Pelo contrário, ela celebra a quebra. Uma técnica onde a cura não é sobre voltar a ser o que era antes, não, é sobre se transformar em algo ainda mais belo. Essa é a arte da emenda de ouro. O nome dessa arte é Kintsugi. E ela vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Pense bem, em vez de usar uma cola transparente para disfarçar a rachadura, a técnica a ilumina. Preenche essa rachadura com ouro puro. A fratura se transforma numa veia de ouro pulsante. E é importante entender uma coisa: isso não é um concerto rápido, de jeito nenhum. É um processo lento, paciente, que exige muita dedicação. A ferida da peça é tratada com o mais precioso dos metais. É quase um ato de reverência. O processo em si é quase uma meditação. Cada caco, cada pedacinho é recolhido com um respeito imenso, como se fossem peças de uma história muito valiosa. A laca de ouro, então, é aplicada não para esconder, não, mas para destacar a ferida. E a união é lenta, paciente, porque a filosofia por trás disso é profunda. A quebra não é o fim da história daquele objeto, é um capítulo fundamental. E uma história assim não deve ser apagada, deve ser honrada. E o que surge disso tudo? O que nasce desse processo? Bom, não é uma simples restauração. É quase uma ressurreição. É o nascimento de algo completamente novo. Algo com uma beleza que a perfeição original jamais, jamais conseguiria alcançar. E é aqui que algo extraordinário acontece. A peça, agora consertada, ela se torna muito mais valiosa do que era antes, quando intacta. E por quê? Porque o valor dela não está mais naquela perfeição frágil. Agora, o valor está na sua história visível de superação. Ela carrega em si a prova da sua própria resiliência. Aquela peça agora tem uma alma, uma identidade única. Suas cicatrizes de ouro contam uma história, a sua história de resiliência. O Kintsugi nos ensina exatamente isso, que as rachaduras deixam de ser defeitos e se tornam a sua característica mais bela. Aquilo que parecia uma fraqueza se transforma então na sua maior força. E é nesse momento que a cerâmica deixa de ser só um objeto. Ela se torna um espelho da nossa própria vida. A lição mais profunda do Kintsugi, na verdade, não é sobre cerâmica, é sobre nós. E agora, a pergunta se volta para dentro. E as nossas rachaduras? As nossas próprias fraturas? As perdas, as dores, os fracassos que a vida inevitavelmente nos impõe e que a gente insiste tanto em carregar em silêncio, escondido. A filosofia do Kintsugi é, antes de tudo, um convite para a autoaceitação. Ela nos ensina a não ter vergonha das nossas cicatrizes, a abandonar de vez essa ideia de que elas são um sinal de fraqueza ou de falha. Muito pelo contrário. Cada uma dessas cicatrizes é a prova de ouro de que sobrevivemos, de que encontramos a força para juntar os nossos pedaços e nos reconstruir. Elas não são manchas, elas são o mapa da nossa jornada, a prova da nossa coragem. Com toda a nossa história, com cada um dos nossos reparos dourados, nós nos tornamos mais valiosos, mais complexos e, sim, mais belos do que jamais fomos quando éramos novos, intocados.
É preciso lembrar sempre disso. A nossa história é o nosso ouro.